Quem trouxe a Bíblia, abre a Bíblia, por favor, no segundo Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, e o versículo 24. E o título já diz assim: a parábola do joio. Nesse primeiro versículo, aliás, a passagem toda, ela é em sentido figurado. Jesus, ele, quando explicava uma parábola, ele sempre fazia isto em um sentido figurado. Ele pegava uma figura para representar aquilo que ele queria ensinar para os seus discípulos. Se eu converso com meu colega e digo, esse rapaz é um monstro no futebol, eu queria dizer o quê? Que ele é um monstro animal? Não. Eu usei uma figura de um monstro porque o monstro é robusto. Ele tem garra, ele tem força. Então eu queria dizer que esse rapaz, ele tem raça jogando o seu futebol. Ele tem domínio, ele joga muito. Então é uma figura de linguagem que a gente pode usar uma figura para representar aquilo que a gente quer falar, passar para uma pessoa. Então Jesus sempre usou essa figura para poder ensinar, e mesmo assim os discípulos não entendiam. E hoje, pela graça do Senhor, pelo entendimento que Ele dá, a gente consegue hoje entender pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando ele falava uma parábola, os discípulos, mestre, explica-nos, porque nós não entendemos. E o Senhor ali, em secreto com eles, começava a explicar a parábola. Então, é um grande ensinamento. Então, essa parábola de hoje, o tema se refere a dormir. Jovens que dormem em tempo de vigiar. Então, a gente vai ver com essa parábola do joio, que isto é notório hoje em nosso meio. O versículo 24, olha o que diz. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então aqui nesse primeiro versículo tem figura linguística que o Senhor Jesus usou. E ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem. Quem é este homem? É o Filho do homem. Então, esta semente são os filhos do reino. Sou eu e você, que são os filhos do reino. Então, o Senhor, Ele usa a gente como uma semente para plantar no seu campo. O campo simboliza o mundo. Tem aí a ideia que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse. A gente foi lançado, nós não somos daqui, pela fé isso. Então, quando ele lança uma semente em um campo, o que é que Jesus quer que a gente faça, jovem? Cresça. Crescer. A semente é lançada por Deus, que é a gente. Ela representa a gente, os filhos do reino. Então, quando ele lança a gente em algum lugar, em um ministério, na escola, na vizinhança, no trabalho, ele quer que eu e você cresça. Ele joga a semente e ele agua. Mas ele quer ver o nosso desenvolvimento. O que adianta uma semente ser lançada em um lugar, em uma terra, se ela não crescer, se ela não produzir? Ela pode até crescer, mas não dá fruto. Deus quer que a gente cresça, mas dê fruto. Porque o que está assim de árvore cheia, de folha, sem fruto, tem muito. Então a gente que é jovem, temos que crescer, ficar bonita a árvore, mas tem que dar o que? Fruto, é o principal. Porque Deus, ele não se agrada de uma árvore que não tem fruto.
Ele diz: se essa árvore não dá fruto, para que serve? Só para enfeitar o ambiente? O que é que ele diz? Corte ela e lance ao fogo, porque dela não está saindo fruto, dela não está desenvolvendo. É a mesma coisa que Deus chamou cada um de vocês e colocou aqui no ministério, por obrigação, por amor. Vocês todos têm que crescer e contribuir para o crescimento do ministério. Por isso que Deus chama cada um de vocês e conta com cada um de vocês. Agora, como o nosso pastor falou, temos que ser zelosos para isso. Temos que ter prazer aqui no nosso ministério. Quando eu falo nosso, é porque Deus colocou esse, como é que eu posso dizer? Esse presente tão bonito para a gente aqui desenvolver. O pastor falou disso, que eu não tenho prazer de visitar outras igrejas. Eu também, desde menor, que eu também não tenho prazer. Não é que a gente não ame os nossos irmãos, não é isso. Porque o meu prazer está aqui. Antes eu tinha prazer de pregar em outras igrejas. Hoje não tenho mais. Por quê? Eu já disse até ao pastor, não sei se ele está esquecido. Eu prefiro 1000 vezes estar aqui do que visitar outra igreja. Eu não quero perder um dia aqui. Quando você tem essa visão, as pessoas dizem, que irmão ignorante, mas não é. É porque você está tão interagido aqui que não quer perder um dia. Quem quer perder um dia de lazer quando está bom? Ninguém quer perder um dia de lazer. Quando você faz uma tarefa que está tão gostosa, aquela tarefa, você quer perder? Não quer. Quer sempre estar ali. Então aqui no ministério tem o meu prazer aqui. Se Deus quiser futuramente tirar gente para pregar em outro ministério, Ele faz a sua obra e a gente vai e prega. Eu já fui até em igrejas visitar. E quando eu cheguei, igreja de nome. E quando eu cheguei no ambiente, eu senti uma contenda terrível. Eu disse, meu Deus, mas nunca eu volto nessa igreja. Você percebe um clima de pessoas, uma com inveja do outro. Não tinha amor ali. Sabe quando eu volto? Mas nunca. Deus me colocou aqui, eu vou ter que crescer aqui, desenvolver aqui. Agora, se cada um da gente não está desenvolvendo, tem algum problema. O problema não é de Deus, é a gente. Quando a semente cai na terra, ela vai germinar. Você sabia que ela se move dentro da terra? Quando ela está crescendo, ela não vai se movendo e vai saindo ali o olhinho. Mesma coisa é a gente, nós temos que fazer um esforço para poder sair da superfície e crescer, ser uma árvore grande e depois produzir fruto. É isso que Deus quer que a gente faça, dar fruto. Então ele diz que esse homem é o filho do homem que semeou a boa semente, e esta semente é eu e é você. Então vamos cuidar mais do nosso ministério, ter prazer mais em nosso ministério, porque Deus colocou cada um da gente aqui jovem por um propósito. Chamada é só um momento, mas o propósito é a vida toda. O propósito é uma caminhada completa com Deus até atingir o nosso objetivo. E o versículo 25 diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo, Satanás é o nosso inimigo. E ele plantou o joio, que são os filhos das trevas, os filhos do maligno nesse terreno. Então aqui diz que este homem tinha um campo. E este homem tinha trabalhadores para si. E esses trabalhadores, chegou um momento que eles dormiram. Então é esse ponto que eu quero trabalhar um pouco com vocês. No tempo que é para a gente vigiar, a gente está dormindo. Não pode acontecer isso. Mas, irmãos, chega um tempo em nossa vida que a gente está fraco. Eu sei que a gente fica fraco. Eu passo por momentos difíceis. Muitas vezes aqui eu me esforço, ninguém percebe nada, mas não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou enfrentando. E quem vê, mas não sabe o que a gente passa, mas mesmo assim a gente está se esforçando para isso, para dar o melhor para Deus.
E esses homens começaram a dormir. Veja que interessante. E quando eles pegaram no sono, o inimigo fez o quê? Ele esperou que esses homens dormissem, porque o inimigo ele vai atacar quando a gente fechar os nossos olhos. Por isso que a mensagem do Senhor diz: vigiai em todo tempo. Então, todo o tempo nós temos que estar em quê? Em atalaia, vigiando sempre. Vigiando em quê, irmão? Com as amizades, cuidado. Nem todo aquele que diz que é teu amigo não é. Cuidado na tua escola, cuidado na tua vizinhança, cuidado com pessoas que falam no teu ouvido conselhos errados. Porque o inimigo ele vai atacar no nosso momento fraco, no nosso momento que estamos vulneráveis a errar. Então ele se aproxima para lançar o joio. E o joio quem é? Os filhos do maligno. Então são muitas pessoas que fazem a obra do inimigo e se aproximam para perto da gente, para conversar, para tentar fazer eu e você se corromper. Então isso é terrível. E quando aqueles homens dormiram, isso me dará a entender que nós estamos dormindo num tempo que é para se vigiar mais, que é para termos uma atenção redobrada, é para a gente estar mais focado em Deus, porque o inimigo vem, ele não vem para brincar, ele vem para destruir. E diz que ele lançou o joio aonde? Perto do trigo. Trigo é coisa boa? É. Nós somos bons perante o Senhor, mas infelizmente o inimigo ele tenta manchar a gente todos os dias. Ele quer fazer com que o trigo se corrompa, que o trigo ele se estrague. Então vê que palavra, que mensagem do Senhor. E quando ele lança, ele faz o quê? Se retira. Ele lançou e se retirou. E vai se passar um tempo. E vamos ver no que isso vai dar. 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Tem pessoas que convivem com a gente pensa que é o nosso amigo, mas quando cresce, você percebe, era o joio que estava o tempo todo comigo, e eu pensei que era o meu. Muitas vezes a gente se decepciona com as pessoas, não é? Eu disse, meu pastor, as pessoas que entram aqui, eu vou ficar com o pé atrás agora. Porque o que a gente já viu aqui de pessoas que traíram o ministério, falaram mal. Até de mim falaram, meu Deus do céu, eu estou aqui sem raiva, sem rancor, sem nada. E estão por aí. Então a gente tem que vigiar muito em relação a isso. Então diz que quando essa erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Sabe aquele jovem que ele está até desenvolvendo na casa do Senhor, mas tem sempre um atrapalho no seu calcanhar. E parece que esse mal fica ali colado e não quer sair mais. E você está crescendo, mas quem está crescendo junto também é o joio. Então temos que ter muito cuidado com isso. E isso me diz o quê? Temos que ter uma certa tolerância com esses tipos de pessoa. Porque quem vai fazer alguma coisa não é eu e você. É o Senhor Jesus que vai fazer. Ele que vai tomar providência com cada um dessas pessoas que fazem isso. Aí neste momento, deixa eu ver o versículo que eu estava. 26, 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Eu estou pregando para jovens, mas é para todo mundo, claro. Mas eu falo para o jovem que eu estou há muito tempo. Quando a gente está desenvolvendo e tem joio em nosso meio, o joio ele atrapalha o crescimento. O joio ele vem manchar o crescimento da gente, da igreja. Aí neste momento a gente quer que Deus resolva isso de uma vez por todas. Mas será que eu e você vigiou? E como agora quer que se resolva em um dia? Não pode.
tem que ter uma certa tolerância aí. Se eu não vigiei, eu vou pagar pelo ato que eu não vigiei. Se eu não vigiei, eu vou levar um revés. Alguma coisa vai acontecer comigo porque eu não vigiei. Então temos que ter a consciência, jovem. Você errou, vai ter consequência. Então não queira resolver isto de um dia para a noite. Não vai ser assim. Temos que conviver com esse tipo de pessoa por um momento. Aí neste momento aqueles rapazes disseram o quê? Senhor, tu plantaste uma boa semente no teu campo? Sim, plantei, claro, uma semente ótima. E de onde vem o joio? Aí ele vai explicar. Sabe de onde vem o joio? Quer saber? Quero, patrão. Enquanto vocês dormiam, o inimigo ele fez isso. Ele lançou o joio e retirou-se. Aí ele diz que, no versículo 28, ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Aqueles homens queriam resolver aquela situação rápido, mas não é rápido. Se você tivesse vigiado, pode ser que não aconteceria esse tempo de prolongação todo, esse sofrimento, essa tolerância toda. Patrão, sim. Quanto à ordem, podemos arrancar o joio? Então a gente pensa que vai resolver a situação de uma hora para outra. Mas não é assim de uma hora para outra. A semente aqui, o dever dela é crescer. Mas o crescer dessa semente está ali no seu calcanhar, na sua raiz, o joio, segurando para você não crescer. E parece que você diz, Senhor, eu não quero me contaminar, porque o joio ele puxa para você se sujar. O joio sempre puxa você para baixo e você até muitas vezes tende a errar por conta do joio. Sai da graça. E você diz, Senhor, eu quero mudar, eu não quero ser assim, mas o joio está aqui perto, Senhor. O inimigo está aqui no calcanhar, não quer deixar eu crescer. Então, isso não vai se resolver assim, isso leva um tempo, há um processamento para isso tudo. Aí ele diz, quer que a gente vá e arranque, patrão? Aí ele vai responder aqui no versículo 29. Ele diz assim, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Está vendo que a separação quem vai fazer não é a gente? É o Senhor Jesus, é Deus que vai fazer a separação. Então, nesse momento aqui, até eu já estou um pouco acostumado, pode vir pessoas do maligno pior para perto da gente. Então, nessa convivência toda, a gente vai se acostumando, Deus vai nos ajudando a conviver com certo tipo de pessoas que vêm usada por Satanás. Que Deus o liberte esse tipo de pessoa. Então a gente pensa em dizer, vamos separar, porque joio atrapalha. Mas nós temos que conviver com o joio, mas não fazendo parte com ele. É como diz a Bíblia, viver em paz com todos. Mas nós não podemos compartilhar com as suas obras, seja na igreja ou seja fora da igreja. É assim que a Bíblia ela está nos ensinando. Queres que a gente arranque? Ele disse, não vai arrancar nada. Ele está dizendo aqui com autoridade, sabe como é o que ele quer dizer? O campo é meu, a semente é minha, e quem manda aqui sou eu. Só vai ser tomada alguma providência quando eu quiser, quando eu autorizar que aconteça. Então a gente não tem poder para nada se o Senhor não der a gente. Então veja bem, que ele diz, se vocês arrancarem o joio, vai arrancar o quê? O trigo. E Deus quer arrancar trigo. O trigo está dando crescimento. Como é que o trigo vai ser arrancado? Porque o joio está entrelaçado com o trigo. Ou será que você não tem raiva? Quando alguém está no teu pé direto, o inimigo no teu pé direto. E você diz, Senhor, que cão é esse que não quer sair do meu caminho? Senhor, não é mesmo assim?
Você até pensa em perder a linha, você pensa, eu vou dizer umas verdades a fulano, a cicrando, ela vai me ouvir, mas você mata na unha, como se diz o brasileiro. Fecha a boca. Quem vai fazer a separação é quem? O Senhor. Então pede entendimento e sabedoria a Deus, para que você também não se corrompa. Porque quando separar o joio, você pode ir junto com ele também, sabia disso? Porque não está junto. Só que você não compartilha, mas ele está junto. Eu e você não pode fazer a separação, mas quem vai fazer é ele no tempo certo. Ele disse, se você arrancar o joio, vai arrancar o trigo. E o trigo eu não quero que seja arrancado. O trigo eu quero que cresça, que multiplique e que continue a dar fruto. Então, meus jovens irmãos e irmãs, não saia da sua posição. Tem joio? Tem. Está difícil? Tá. Mas você está comprometido até muitas vezes a se corromper também. Cuidado. Então permaneça na sua posição. Quem vai fazer a separação disto é o Senhor, Deus quem vai fazer. E ele disse não, porque se arrancar um, arranca o outro, porque estão entrelaçados. Aí ele diz assim no versículo 30, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro quem? O joio. Então o joio vai ser envergonhado. Atai-o em feixes para ser. Então vai ser queimado. Tudo aquilo que vem fazer para destruir o ministério vai ser queimado. Quem está falando é Deus, é a palavra do Senhor. E a gente vai ver com os nossos próprios olhos, mas nós não devemos se gloriar por isso, porque Ele é quem vai fazer. Ele que tem essa autoridade para fazer isso em nosso meio. E diz assim, mas o trigo recolhei-o no meu. Então você está guardado. Até o dia da colheita não se corrompa. Até o dia daquela separação permaneça no seu lugar, porque você está guardado. Deus está dizendo, eu tenho lugar reservado para você. Mas continue permanecendo no teu lugar, na tua posição. Continua vigiando mais e fazendo mais a minha obra. É isso que Deus espera de mim e de você. Eu não sou super-homem, não. Ninguém aqui é super-homem, super-mulher, não. Eu tenho falha também. Eu tenho coisas que precisam ser tiradas da minha vida. Eu falo de sinceridade, que Deus sabe disso. Então essa palavra serve para mim, primeiramente, 2 vezes mais que pesa em mim do que para vocês. Então, esse é o tema. Vigie mais. No momento de se vigiar, a gente muitas vezes está dormindo. E este dormir, ele pode custar muito caro para a gente. A gente pode sofrer muito com isso. Mas lembre, se você é trigo, você está guardado. Se você é trigo, permaneça na posição. Se você é trigo, não tome atitude precipitada. Porque o dono do trigo é Deus. O dono da terra, da igreja, é Deus. E a autoridade vem dele para fazer isto. Amém?